trago uma notícia especialíssima relacionada ao contexto brasileiro atual, e ela está ligada a um decreto publicado ontem no Diário Oficial, decreto federal, Diário Oficial da União, e está no site do Palácio do Planalto. Eu publiquei no meu Instagram, está aí na tela para vocês, o caput do decreto, que é o 11273, de 5 de dezembro de 2022, que altera um decreto anterior de novembro de 2016, o decreto 8903. Então você pode pesquisar os dois e fazer a comparação. Esse decreto trata da repressão realizada pelo governo federal, portanto pelas Forças Armadas, nas regiões fronteiriças. E é curioso porque é um decreto que estabelece uma integração entre as forças militares, a municipal, a estadual. Obviamente, a municipal é a conhecida Guarda Municipal, a estadual são as polícias militares de cada estado, não é? E elas passam agora a ser integradas pelo governo federal. Isso acontece quando um país, particularmente na legislação brasileira, né, quando o Brasil entra em estado de guerra. Então, uma legislação para atualizar uma legislação, na verdade um decreto, para atualizar um decreto já existente, tratando especificamente desse aspecto. Ora, é curioso notar o seguinte: primeiro, eu já venho falando, já disse a vocês em inúmeros vídeos anteriores, que todas as formas de intervenção têm uma dificuldade enorme de serem implementadas, porque elas dependem necessariamente da autorização do Congresso Nacional. Ora, mas você me diz, professor, mas a nossa Constituição já está rasgada mesmo, não é? Sim, a Constituição está rasgada pelo Judiciário e pelo Legislativo, que não tem agido e tem se ajoelhado diante do Judiciário, não é? Mas o Executivo, liderado pela figura do presidente Bolsonaro, tem feito questão absoluta de seguir o que ele chama de 4 linhas da Constituição. As nossas Forças Armadas também têm esse cestro, essa característica, não é? Então, pessoal, nós não podemos esperar, nem do Bolsonaro, nem das Forças Armadas, uma ação virulenta, uma ação desamparada pelo atual texto constitucional. Vejam bem, eu já descrevi, já detalhei, já pus na tela a íntegra do artigo 136, que trata da intervenção pelo chamado estado de defesa. Já fiz o mesmo com o estado de sítio, e mostrei que tanto nesses dois casos, quanto naqueles referidos mais fragilmente no artigo 34, 36, referidos lá no 142, né? Eles são mais frágeis. Mas em todos os casos é exigida a oitiva do Conselho da República, do Conselho de Defesa, e depois que o presidente ouve estes dois órgãos colegiados, ele ainda precisa da autorização do Congresso Nacional. Maioria simples, metade mais um. E eu disse a vocês, olha, no atual contexto em que o Centrão, que é sempre fisiológico, já negocia com a Alckmin, que já oferece 13 novos ministérios, é muito difícil que o presidente consiga a autorização do Congresso Nacional. Acontece que o decreto publicado ontem, ele dá uma dica, ele revela um aspecto que eu já havia observado na leitura da Constituição, mas que agora merece destaque. Vejam bem, o decreto 11273, ele parte do artigo 84. O artigo 84, vou colocar aí na tela para vocês verem, é o artigo da seção 2 da Constituição Federal, que trata das atribuições do presidente da República. Artigo 84, inciso 6, que está mencionado no caput desse decreto 11273, de 5 de dezembro de 2022. O inciso 6 diz assim: dispor mediante decreto sobre... dois pontos. Aí tem uma listinha de coisas que o presidente da República pode dispor mediante decreto. Organização e funcionamento da administração federal, foi o que ele fez com essas polícias, né, com essa integração. Extinção de fundos ou cargos públicos, quando vagos. Celebrar tratados. Aí eu já estou indo
para o inciso 7, olha, manter relações com estados estrangeiros. Inciso 8, celebrar tratados. Inciso 9, decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Aí ele manda você verificar os artigos 136 e 137, que eu já expliquei em outros vídeos. E continua. 10, decretar e executar a intervenção federal. E manda a gente ler o artigo 34, ok? Lá embaixo, está escrito assim, inciso 19, declarar guerra. Declarar guerra. Por que eu estou destacando isso? Porque nenhum governo integra as diferentes polícias e coloca as militares e as municipais sob a égide da federal, no caso das Forças Armadas, a não ser que ele pretenda entrar em estado de guerra. E mais, se o decreto trata dessa integração para repressão de práticas criminosas nas fronteiras, é porque existe a possibilidade de essa repressão estar vinculada a entradas estrangeiras, ok? Por isso é importante ler o inciso 19, que diz assim, declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional, sempre o Congresso, é por isso que eu digo para vocês que nós temos que sempre pressionar o Congresso. Vejam bem, autorizado pelo Congresso, aqui vem a chave, ou referendado por ele, quando a decretação da guerra é ocorrida, no intervalo das sessões legislativas. Ora, o nosso próximo intervalo legislativo começará no dia 22 de dezembro, tá bem? Veio a palavra referendado. Pois bem, é autorizado, ok? É permitido. Acontece que eu sou um servidor federal, tenho experiência com a administração federal, particularmente em instituições administradas colegiadamente. O Congresso é um colegiado, né? Colegiado formado por deputados e por senadores. Então, se no intervalo legislativo, ou seja, estão todos de férias, houver a decretação de estado de guerra, o presidente pode chamar o presidente da República pode chamar o presidente do Congresso Nacional e dizer assim, meu amigo, ó, assina aqui esse ad referendum. Assina aqui essa autorização ad referendum. O que é uma autorização ad referendum? O presidente daquele órgão colegiado autoriza, com o compromisso de, depois que o órgão colegiado voltar à sua atividade, ele poderá então confirmar aquela autorização feita monocraticamente ad referendum. Entenderam? Então, a minha interpretação é de que o Bolsonaro está preparando o campo, preparando o terreno para no dia 22 de dezembro, de modo ad referendum, do Congresso Nacional, receber a autorização para a decretação de estado de guerra. Ok? No estado de guerra, ele tem uma série de facilidades para agir contra o crime. E eu quero destacar uma coisa curiosa aqui, olha. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 47. Não haverá penas de morte. A linha A, não haverá penas de morte. No Brasil não tem pena de morte, ok? Exceto, aqui a palavra é salvo. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, ok? Então, vejam bem, em estado de guerra, o Brasil passa a ter pena de morte. Então eu quero tranquilizar vocês. Esse decreto publicado ontem, ele indica que existe uma possibilidade de, a partir do dia 22 de dezembro, uma vez que todo o crime organizado no país já esteja minimizado, já esteja com as suas forças minimizadas, uma vez que nós já tivemos várias operações nos últimos dias, no Rio de Janeiro e em outros estados. Essas operações resultaram em centenas de prisões e muitas mortes de lideranças importantes do tráfico, não é isso?
E nós sabemos que esse tráfico, esse crime organizado, esse narcotráfico brasileiro, ele se prende às guerrilhas, por exemplo, colombianas, né? As Farc já abrigaram grandes criminosos brasileiros que negociam com elas, né, por longas datas. De modo que não entrem numa de fantasia, de levarem a sério interpretações fantasiosas de sinais, de comportamento, de fotografias. Tudo isso é devaneio. Tudo isso é devaneio. A gente tem que olhar para o fato, olhar para os documentos e para aquilo que for oficial. Nós tivemos recentemente uma tentativa de compra de blindados, dezenas de blindados. Ora, para que é que se vai comprar blindados, né? Numa situação em que a necessidade deles é premente, não é assim? Por que é que se vai deslocar tantas forças militares para as fronteiras? É bem verdade que há muita especulação em torno desse tema, né? Muita gente, inclusive, que já pertenceu às Forças Armadas, tem dito: olha, professor, é normal, todo fim de ano acontecem exercícios e deslocamentos para campos de treinamento, isso é normal, não interpretemos esse episódio. Ocorre que a normalidade parece ter sido ultrapassada e o nosso ambiente permite interpretações mais vigorosas, como a que eu acabei de fazer, se nós ligarmos esse movimento todo a esses ataques ao crime organizado e há, por exemplo, a tentativa de compra de blindados associada a esse decreto que eu acabei de mencionar, não é? Então, tudo que nós quisermos analisar, nós temos que recorrer à Constituição. Não adianta a gente afirmar que ela já foi rasgada. Ela foi rasgada por dois poderes, e o poder que está trabalhando pelo país, ele insiste em respeitá-la. Então nós temos que acorrer a ela de tempos em tempos para a gente tentar raciocinar com a cabeça do presidente Bolsonaro. Já que ele está em silêncio, nós temos, se quisermos termos uma ideia do que está por vir, temos que raciocinar a partir do texto constitucional. Então, para encerrar, primeiro, pressionem sempre o Congresso, escrevam sempre para deputados e senadores, cobrando aquilo que nos é caro e necessário. Segundo, se nada acontecer e se o descondenado for diplomado no dia 12, aquietem os corações, porque dia 22 está aí. E é bem provável que a expectativa do recesso legislativo seja uma realidade, até porque, havendo autorização ad referendo, quando voltarmos em 2023, teremos um novo Congresso que vai confirmar o ad referendum dado em 2022. Ok? Muita coisa pode acontecer, mas sem devaneios e sem delírios como os que os especialistas em PIX e notícias sensacionalistas gostam de fazer, tá bem? Um abraço a todos.